Olá, turma, tudo bem? Vou fazer esse vídeo rápido para a gente relembrar algumas noções muito importantes quanto aos chamados defeitos dos negócios jurídicos. E a gente tem que partir sempre do seguinte contexto quando a gente pensa sobre essa matéria. Um contrato foi formado, então, por exemplo, uma transação foi celebrada pelas pessoas, pelas empresas, e agora uma delas alega que existe um vício bastante grave e que vai lhe permitir postular ao judiciário o desfazimento, a anulação daquele contrato que foi celebrado. Historicamente, a doutrina utilizava a expressão vícios do negócio jurídico. Atualmente, Código Civil de 2002, a partir dali, se prefere a expressão defeitos dos negócios jurídicos. É isso que a gente vai relembrar. Então, inicialmente, a gente tem que relembrar sempre que todo contrato tem o seu contexto e as áreas do direito também. Então, é bastante diferente discutir a anulação de um contrato que foi celebrado entre duas empresas. Vamos imaginar que a Latam e a Petrobras assinam um contrato para fornecimento de querosene para aviação, cenário 1. E vamos imaginar que qualquer um de nós faz uma compra de um livro por um site de vendas online. São contextos completamente diferentes, mas que precisam sempre ser lembrados. Por isso que no item 1, deixa eu voltar aqui, por isso que no item 1 eu destaco a importância da contextualização das partes e do contrato formado. Neste caso, julgado pelo STJ, o STJ se recusa a revisar o contrato assinado pelas empresas, ao considerar que negociações que são entabuladas por empresas e que, portanto, dizem respeito à sua atividade empresária, normalmente elas envolvem um maior grau de profissionalismo, um maior grau de estudo, um maior grau de sofisticação. Então, disse o ministro Ricardo Cueva, o controle judicial sobre as eventuais cláusulas em contratos empresariais é mais restrito do que outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes de determinado setor da economia. Então, nos contratos empresariais tem muita força o princípio da autonomia privada, de sorte que não existiria uma regra em favor de revisão, quanto mais anulação dos contratos no âmbito empresarial. Então, a primeira reflexão que faço. Agora temos um cenário bastante diferente, o cenário do direito do consumidor, em que se parte do princípio no qual uma das partes é vulnerável. Ela tem uma situação de fraqueza, de dificuldade, que lhe fragiliza, que lhe enfraquece, portanto, desequilibrando desde o início a relação de consumo. Então, a vulnerabilidade, segundo a professora Cláudia Lima Marques, grande autora do direito do consumidor, seria uma característica, um estado de sujeição. E, portanto, o consumidor entre essa situação típica do direito empresarial, típica do direito do consumidor, direito consumidor, entusiasmando o controle judicial das cláusulas incertas no contrato de adesão, para verificar sua efetiva legalidade. E outro ramo, direito empresarial, enfatizando a importância da liberdade de contratar e do respeito à autonomia de cada uma das empresas. E existem situações limítrofes próximas, como, por exemplo, a incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor para proteger uma empresa. Segundo o STJ, a partir da chamada teoria mitigada, teoria do finalismo mitigado, se autoriza de forma excepcional uma pessoa jurídica a receber a proteção do Código, ainda que ela não seja tecnicamente a destinatária final do produto do serviço, desde que comprovada pela pessoa jurídica a sua situação de vulnerabilidade no caso concreto. E aí eu coloco uma ementa famosa da ministra Nancy Andrighi. Feita essa ponderação inicial,
me parece que o segundo aspecto que nós devemos sempre lembrar são os artigos do Código Civil a respeito de interpretação dos contratos ou interpretação dos negócios jurídicos. Então, como a parte deve se comportar na fase de negociações? O que se espera daquela empresa, daquele cidadão, daquele consumidor, são questões que, num primeiro momento, dependerão do contexto econômico, como eu havia assinalado, da contextualização do momento da contratação, do ambiente da contratação. Mas, nesse segundo momento, que agora eu quero rapidamente debater com vocês, nós temos regras gerais de interpretação previstas no Código Civil. Regras de interpretação, como os senhores observam, que regulam desde o valor jurídico do silêncio, que em alguns ambientes importa a anuência, concordância, portanto, em outros não. Até tem critérios de interpretação quanto à efetiva declaração de vontade. E é uma regra histórica de séculos, né? Veio do Código Napoleônico também, artigo 112, que nas declarações de vontade devemos atender mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. Aí devemos buscar, portanto, a intenção das partes ao celebrar determinado contrato. Então, em outro vídeo, apresentamos o regramento da transação. De regra, as pessoas, através de transação, buscam eliminar o conflito das suas vidas, buscam resolvê-lo. Essa costuma ser a intenção das pessoas a celebrar o contrato de transação. Hoje, felizmente ou infelizmente, eu presenciei um quase acidente entre duas motos. Eu andava de carro, uma moto atravessou determinada rua, outra vinha em alta velocidade na via perpendicular e felizmente, ou infelizmente, né, quase houve um mega acidente. Elas chegaram a se chocar, mas felizmente o motorista conseguiu manter o equilíbrio da moto. Foi uma situação muito feia. Então, estou dando esse exemplo do acidente, porque normalmente quando a gente se envolve no acidente, nós queremos, através da transação, eliminar os efeitos desse acidente na nossa vida. Então, aí estaria o objetivo. Por isso é importante nós redigirmos nos contratos considerandos. Os considerandos, no início da redação dos contratos, servem para guiar a interpretação do leitor. Então, nos considerandos, por exemplo, se pode colocar qual a efetiva finalidade daquela contratação na vida entre as pessoas. O artigo 113 traz regras também específicas de interpretação. Inicialmente, no caput, valoriza-se a boa-fé, valoriza-se os usos do lugar de sua interpretação, de sua celebração. Então, celebrar um contrato de arrendamento de uma propriedade rural costuma ter regras diferentes da locação de um imóvel urbano. Tanto assim que nós temos o Estatuto da Terra, de um lado, e temos a Lei de Locações, do outro. Na interpretação de um negócio jurídico, devemos buscar o sentido de que, por exemplo, foi confirmado pelo comportamento das partes posterior à sua celebração. Então, tem uma cláusula ambígua, mas a gente observa desde a assinatura do contrato um comportamento determinado das partes. Significa que, provavelmente, ao entabular aquela cláusula, elas desejavam exatamente aquele comportamento que foi adotado. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Corresponder à boa-fé, aquele que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo seja identificado. Então, se temos um contrato de adesão ou um contrato, quem não redige deveria ter vantagem na interpretação. E a interpretação deveria corresponder a qual seria a razoável intenção ou razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Então, tem uma omissão, né? Inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas informações disponíveis no momento da celebração. As partes podem, dentro do contrato, interpretar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia, então, por exemplo, a doação, exemplo de negócio jurídico benéfico, e a transação pela qual a renúncia a direito interpretam-se de forma estrita. Daí a importância na transação para encerrar conflitos
que as cláusulas sejam bem especificadas a respeito do seu efetivo alcance. Feitas essas observações, quero chegar no alvo principal desse nosso encontro. Defeitos do negócio jurídico. Assinei um contrato, assinei uma transação, negociamos, fechamos uma compra e venda, negociamos, fechamos uma locação, e agora uma das partes quer desconsiderar o texto do contrato, desconsiderar esse instituto jurídico contrato. E quer ultrapassar, portanto, a regra do pacta sunt servanda. Ela quer desfazer esse contrato. Um dos principais fundamentos para essa pretensão é o instituto do erro. O erro, quando a declaração não corresponde à realidade. Então, um exemplo importante dos autores históricos, como os italianos, o cidadão imaginava um ambiente de leilão, os autores imaginavam um ambiente de leilão, e eu visualizo um amigo meu entrando no ambiente do leilão. E eu levanto a mão para abanar para o meu amigo e informar que a cadeira do lado está vazia. E o leiloeiro imagina que eu quero dar um lance. Eu não desejei dar um lance. Mas o significado de levantar a mão é dar o lance. Aí vem uma grande discussão. Do ponto de vista subjetivo, eu não quis fechar esse contrato. Eu não quis dar esse lance. Mas do ponto de vista objetivo, eu fiz o gesto típico de dar o lance, levantando a mão. E essa questão é histórica. E aí se divide a doutrina. Haverá erro porque eu nunca quis comprar esse touro? Ou, na verdade, eu fui responsável e deveria não ter adotado o comportamento que é típico de dar o lance? Então, o erro, não há correspondência entre o que se idealizou e o que se assinou. Eu separei para vocês uma citação do colega professor Daniel Carnacchione, bastante didática, na qual ele afirma que o erro ou a ignorância podem ser definidos como a falsa percepção da realidade ou o total desconhecimento a respeito das circunstâncias do negócio jurídico, que conduz a uma declaração de vontade desconforme com o que deveria ser, se o agente tivesse conhecimento de seus verdadeiros pressupostos fáticos. Chama atenção também para o artigo 139 do Código Civil, que delimita o chamado erro essencial, que é aquele que interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou algumas das qualidades a eles essenciais, ou que concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Se o erro é de direito, e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, primeiro fundamento para a anulação dos contratos seria demonstrar o erro. Eu imaginei que o casamento iria ocorrer semana que vem, por isso dei um apartamento para os noivos. Eles não me falaram que tinham decidido desmanchar aquele noivado. Se eu soubesse que o noivado teria sido desmanchado, ou já tinha sido desmanchado, eu não teria doado aquele apartamento para eles. Segunda situação é o dolo. E o dolo interessa muito também as fases de negociação. Eu mencionei em vários outros vídeos. Nós não somos obrigados a revelar absolutamente tudo em uma negociação, mas sim os aspectos essenciais, os aspectos importantes. Então, eu vou dar o exemplo didático. Nós vamos negociar um carro. Aqui está o carro. O senhor vai ver o carro. Não sou obrigado a revelar que cor esse carro tem. O comprador está observando e se é cinza chumbo, se é azul marinho, se é preto, nem eu sei. Se é verde, musgo, se é azul. Bem, essa informação eu não preciso dar. Agora, eu deveria dar informação a respeito de eventuais restrições cadastrais, há uma penhora sobre esse carro, por exemplo. Informações quanto ao preço, se há dívida oriunda da aquisição ou se eu já quitei, por exemplo. São as informações essenciais. Então, o dolo, como os senhores lembram, são aquelas técnicas empregadas maliciosamente para induzir a outra pessoa
a assinar, a fechar um contrato, em situações normalmente desfavoráveis para ela e favoráveis para quem pratica o dolo. Então, o dolo, ele atinge a declaração de vontade. Eu vou, através de mentiras, através de ardis, através de técnicas condenáveis, induzir a formação desse contrato. Quando ambas as partes agem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. A equidade deve vir de mãos limpas. Equity must come with clean hands. É um ditado que se usa. A equidade deve vir de mãos limpas e nós não poderíamos cobrar do outro o comportamento que nós tampouco observamos. Tu quoque é a fórmula latina. Tu quoque. Retirei uma citação do professor Caio Mário da Silva Pereira, que é sempre muito didático, a respeito do dolo. Diz ele: o dolo consiste nas práticas ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro. Sugiro que os senhores deem um pause e leiam o parágrafo de baixo. Então, aí está o dolo, que também vai permitir a anulação de negócio jurídico. Um outro defeito do negócio jurídico relevante é a chamada coação. Então, me lembro que lia os textos mais históricos do direito e os autores comparavam a coação com a atuação do leão feroz e o dolo com a atuação da raposa matreira. Então, coação. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Infelizmente, tivemos no Brasil a chamada máfia das apostas esportivas, nas quais os jogadores de futebol, alguns, alegavam que vinham sendo coagidos pelos apostadores a tomar cartão amarelo, a tomar cartão vermelho, a fazer uma falta, a providenciar escanteios ou pênaltis para o time contrário. Então, o juiz deve analisar, com base nas circunstâncias, se efetivamente aquela ameaça, aquela coação era capaz de minar a vontade ou não. Para isso, artigo 152, nós vamos ver quem é essa pessoa que está se dizendo ameaçada. Qual é a sua idade? Qual é a sua condição de saúde? Sua condição social? Qual é a sua experiência? Qual é o temperamento? E todas as demais circunstâncias que possam influir na sua gravidade. Então, se efetivamente alguém foi ameaçado a celebrar um negócio jurídico, durante as negociações, aquele negócio jurídico precisa ser desconsiderado pelo direito, precisa ser desfeito. Agora, não se considera a coação a ameaça, que eu nem chamaria de ameaça, de exercício normal do direito, nem o simples temor referencial. Então, por exemplo, eu vou dizer, se você não assinar esse contrato de negociação repactuando a dívida, eu vou lhe protestar, eu vou encaminhar seu nome para o Serasa, para o SPC. Isso é um exercício lícito dentro do direito. Isso não se considera coação, ok? E também, avançando, selecionei uma citação da mesma obra do professor Daniel Carnacchione, afirmando ele no terceiro parágrafo que há dois tipos de violência. Aquela física, o lobo, o leão, como fazem metáforas os doutrinadores, e a moral, que atua sobre o ânimo do paciente, levando a uma declaração de vontade viciada. Hoje, muito comum com as redes sociais, aquele teu vídeo íntimo, aquela tua declaração infeliz há 2 anos atrás, ela pode vir a público, eu vou colocá-la na rede se você não assinar o contrato. Então, nós temos a coação física, o sequestro, colocar uma arma na cabeça, que a gente vê nos filmes das gangsters. E nós temos a coação moral, também, que tem que ser combatida pelo direito. O Código Civil de 2022 agregou o Instituto da Lesão. A lesão estaria caracterizada, conforme o artigo 157, quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, nós temos 2 pressupostos para a gente identificar numa decisão e num processo judicial. O pressuposto da premente necessidade. Por que eu entreguei a minha casa na praia por um prato de lentilhas?
porque eu entreguei a minha biblioteca que eu cultivo há 20 anos por um terno novo, uma gravata, inventei. Premente necessidade ou inexperiência. Quando esses requisitos ditos subjetivos, a inexperiência ou a premente necessidade, se encontra com o requisito objetivo, que é a desproporção das prestações, então se justifica a intervenção judicial para tentar equiparar as prestações, diminuindo a sua distância ou anulando aquele contrato. Então, colegas, na fase das negociações, se ela redundou num contrato absolutamente desequilibrado, a lesão serviria para corrigir algumas das prestações acordadas. E para encerrar, trouxe 2 acórdãos. O primeiro com a regra geral. O Tribunal de São Paulo, no acórdão de maio de 2023, estipulando que, de regra, as pessoas não podem se arrepender dos contratos que são celebrados após negociações. Pacta sunt servanda. Nós negociamos, não somos livres para contratar. Contratamos, o direito tem que garantir o seu cumprimento. Surge ao credor o direito de exigir o cumprimento por parte do devedor. Alegações genéricas, é o que está na ementa, de que o autor estava ocupado e não prestou atenção no momento da assinatura do contrato, não produzem efeitos jurídicos. Desta forma, neste caso, o Tribunal de São Paulo aplicou o regramento geral, pacta sunt servanda. Já no último caso que eu selecionei, o próprio Tribunal de São Paulo, também em maio de 2023, numa outra realidade, num outro contexto, ele reputou, deixa eu voltar aqui, ele reputou que houve a figura do dolo. Uma das partes conseguiu, através de malícia, obter a assinatura dos autores. Os autores imaginavam que estavam entregando o seu imóvel como garantia da dívida e o contrato tinha termos de compra e venda. E com base nessa realidade dos autos, que a gente não conhece, mas imagina que exista essa prova relevante para a relatora Viviane Nicolau chegar a essa conclusão, o Tribunal de São Paulo reputou presente o dolo e anulou essa contratação. Então, tenham sempre em mente que quando fechamos um contrato após as negociações, esse contrato de forma excepcional pode ser revisto. E uma das hipóteses típicas de revisão de contratos ou de anulação de contratos é quando defeitos do negócio jurídico estão presentes. Aí a anulação dos contratos, a sua desconstituição jurídica é aceita pelo judiciário. Agradeço demais a participação de vocês, espero que essas relembranças sejam úteis na sua vida profissional. Grande abraço a todos.